Salve, salve minha rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui para entregar, como a gente faz semanalmente, mais um pré-prova, deixa eu ajeitar uma coisa aqui, mais um pré-prova de ceia, e olha que louco, já são 122 edições desse pré-prova, essa que é a nossa aula semanal, entregando sempre questões que foram cobradas na semana anterior, lá na sua prova do ceia. É importante lembrar, eu tenho muito orgulho disso, que não existiam as pré-provas até que eu comecei a fazer pré-provas aqui. Outras escolas hoje fazem, e tá tudo bem, porque na prática quem ganha é o aluno, é a aluna, né? E a gente aqui desse lado já fez 122 edições. Então, eu já começo pedindo um joinha, um legal aí pra você, por favor, nesse vídeo aí que custa nada. E aí a gente começa conversando, beleza? Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, basta falar com o estagiário aqui nesse WhatsApp. Também tem outra inovação, além das pré-provas. Se você procurar lá pelo meu nome no Spotify, no Deezer e tantas outras plataformas, você vai achar aulas em áudio para você ouvir no carro, no ônibus, na academia, seja lá onde for. Tem também este canal que você está aqui e também tem, o meu Instagram, @professor Lucas Silva, onde eu entrego sempre muitas dicas para vocês. Beleza? Bora começar, lembrando que, né, essas questões todas são questões da semana passada, da semana anterior, última semana de setembro, portanto, e também que eu entrego em PDF essas questões para você baixar lá no meu canal do Telegram. Então, para você fazer parte do canal do Telegram, por que é legal isso, né? Porque você tenta fazer ele antes, essas questões, para tentar resolver sozinho. Clica aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem o link do canal do Telegram, onde você recebe o PDF em primeira mão sempre. Beleza? Bora lá então? Vamos ver o que tem caído na sua prova do ceia. E essa aqui é uma questãozinha que eu nunca tinha ouvido falar em cair, mas caiu, então a gente vai tratar ela, que é o seguinte. O estagiário está conversando com alguns amigos sobre a tributação para pessoa física, tá? Então vem um detalhe importante, está tratando de pessoa física. Ele citou respectivamente exemplos de renda tributável ou compensável, né? Renda isenta e renda com tributação exclusiva na fonte, tá? Deixa eu pegar aqui uma folha em branco, como a gente sempre faz, para tentar te ajudar com isso aqui, que é o seguinte, tá? A gente tem, né, os nossos recebimentos, eles são tributados, né? E aí eu tenho o que chama de tributação compensável. O que é a tributação compensável? Que você pode compensar. Por exemplo, o que eu recebo de salário, quem é CLT, entra lá com uma tributação na fonte, né? Por exemplo, 27,5%, né? Dependendo do seu salário. Aí você faz a declaração anual de ajuste e na declaração anual de ajuste você pode compensar essa tributação. Porque, eventualmente, você faz a sua declaração anual, você fala assim, olha, governo, eu paguei 27,5 aqui, mas eu tenho algumas deduções que eu deveria ter e tal, então você tem que me compensar. Então, você tem o que se chama de restituição do imposto, por exemplo, ou, eventualmente, você pagar a mais, né? Por exemplo, uma outra renda que tem aqui, que é uma renda compensável, uma tributação, né, que acontece, que é, por exemplo, o rendimento de aluguel. Se eu tenho um apartamento e alugo esse rendimento de aluguel, ele é um rendimento compensável, ele é tributado igual como se fosse um salário, né? Rendimento de aluguel é assim, você tem que colocar na sua declaração anual de ajuste, tá? Já, por exemplo, se eu compro um CDB, né, lá do banco BTG, por exemplo, quando eu peço resgate, um pedaço disso tem que pagar imposto de renda, vamos supor 15%, se eu fiquei mais de 2 anos, né? 15% de imposto de renda, ele já é 100% exclusivo na fonte. Ele só tem a tributação na fonte. Eu não preciso fazer a declaração, na minha declaração não preciso pagar mais. Porque o governo pega e fala assim, o Banco BTG, você é o responsável por reter já esse imposto de renda. De novo, eu estou falando 15%, né, no exemplo de ser mais de 2 anos, tá? Então o Banco BTG já retém 100% na fonte. Tributação que chama de tributação exclusiva na fonte. Somente na fonte. Tributa na fonte, não precisa fazer nada na declaração anual de ajuste. Só informar que já foi pago. Não tem nenhuma compensação. Que é 100% na fonte, tá? Então, é isso que a prova quer saber, perguntar para você. Ele perguntou o seguinte, tá? Primeiro,
um exemplo de renda tributável ou compensável. Segundo, um exemplo de renda isenta. E terceiro, um exemplo de renda com tributação exclusiva na fonte, ou seja, 100% na fonte. E o que eu tenho isso de forma na ordem, né, que ele fala respectivamente, é justamente a alternativa A. Ó, rendimento de aluguel é rendimento tributável ou compensável, como queiram, né? Eu recebo aluguel, tenho que fazer na minha declaração anual de ajuste. Rendimento de debênture incentivada. Debênture incentivada é aquelas para infraestrutura. Então, fundo de investimento imobiliário, por exemplo, poderia ser um exemplo aqui. Debênture incentivada poderia ser um exemplo aqui. LCI poderia ser um exemplo aqui, lembrando que é a pessoa física, tá? Então, tem isenção aqui. E 3, rendimento CDB, que é exclusivo na fonte. Por quê? Porque o próprio banco, né, quando vai pagar os rendimentos, ele já retém o imposto de renda devido, tá bom? Vamos ver as outras porque estão erradas. A B, rendimento de aluguel está certo na ordem. Rendimento de ações não é isento. E rendimento de LCI para a pessoa física é isento. Tá bom? Também é outro exemplo de isenção. C, rendimento de previdência. Até pode ser na compensável, né? Lembra que você tem 2 formas de escolher a tributação na previdência, né? A tabela regressiva ela é exclusiva na fonte e a tabela compensável você vai ter compensação. Rendimento de debênture incentivada vai ser isento, rendimento de CDB é exclusivo na fonte. Mas por que a C não está certa? Porque a previdência, se você escolheu a tabela regressiva, ela é exclusiva na fonte, né? Não tem a compensação. Aqui que está o erro, né? Não está claro qual tabela você escolheu. E a D, a rendimento de LCI já não é isento, então já cortaria fora. Portanto, A de amor é a resposta para você. Aluguel é o rendimento tributável ou compensável, como queira, você compensa na declaração anual. Debênture incentivada é isento para pessoa física e CDB é exclusivo na fonte. Não precisa declarar, não precisa ter uma compensação na declaração anual de ajuste. A de amor para você. Bora! Número 2. O estagiário está conversando com alguns amigos sobre o processo de planejamento financeiro de um determinado cliente. Ele explica então que o processo ocorre em etapas conforme abaixo. O que é o processo de planejamento financeiro? É o processo de fazer uma consultoria. Isso aqui é tema de prova também de CFP, tá? Que aparece, tá? Então, o planejamento financeiro, ele ocorre em etapas, né? E, de novo, eu tenho como ensinar isso com macete ou de forma lógica. Mas vamos pelo macete, depois eu vou te ensinar de forma lógica, tá? 10 cervejas amargas dão intensidade maior. Etapas do processo de planejamento financeiro, né? 10 cervejas amargas dão intensidade maior. Com 10 cervejas que são amargas, pega uma intensidade maior. Então esse é o macete. 10 cervejas amargas dão intensidade maior. O que é esse macete? De novo vou explicar, depois eu explico na lógica, tá? Primeiro é definir relacionamento, como que será o seu relacionamento com o seu cliente nesse processo de planejamento financeiro, nesse processo de consultoria. Primeiro define o relacionamento. Olha, eu vou atuar na área de seguro ou não, vou atuar na área de investimentos ou não, você vai me pagar um valor fixo ou você vai pagar um percentual do patrimônio. Depois eu vou coletar os dados, porque eu preciso pegar os seus dados para entender, né? Quem é você, entender o seu momento, entender o seu perfil, entender quanto você tem de dinheiro, patrimônio guardado, por exemplo. Ao coletar esses dados, eu tenho que analisar os dados, ou seja, eu tenho que ir para casa pensar sobre esses dados, ok? Analisei os dados, eu vou desenvolver alternativas, desenvolver recomendações, né? Olha, você deveria comprar essa ação, deveria comprar esse ativo. Depois eu vou implementar, porque não adianta desenvolver sem implementar essas recomendações. E depois vou as monitorar. Isso aqui é igual a ir no médico. Deixa eu pintar aqui para deixar claro para você o que é isso aqui. Que é o seguinte, ó. Então, 10 cervejas amargas dão intensidade maior, tá? De novo, entende a lógica como se fosse no médico, tá? Você vai no médico, define o relacionamento. Você vai fazer um exame de sangue, por exemplo. Define o relacionamento. É pelo plano de saúde ou não? É particular. Beleza. Plano de saúde. Ele vai coletar o seu sangue, coletar os dados. Esses dados serão analisados. Análise do sangue. Depois o médico vai olhar e falar assim, olha, para esse seu caso aqui, você tem que parar de comer gordura, você tem que fazer atividade física. Depois você vai, então, desenvolver recomendação. Depois eu vou implementar, você vai fazer efetivamente. E depois de 6 meses você volta no médico. É igual. Então, defina um relacionamento, coleta seus dados, analisa esses dados,
desenvolvo alternativas, as implemento e depois as monitoro. Simples assim, tá? Então, essas são as etapas do processo de planejamento financeiro, que é o processo pelo qual o seu cliente vai ser atendido na forma de consultoria. Então, a prova vai pedir essas etapas, é só você colocar em ordem, né? Então, o que é o primeiro? É o 5, defino o relacionamento, depois eu coleto os dados, depois analiso esses dados, depois desenvolvo recomendações, as implemento e as monitoro. Olha como é fácil. Eu e você, vou te atender como consultor. Primeiro tem que definir o relacionamento. Vou te cobrar taxa de performance ou não, vou te cobrar um percentual do patrimônio ou não. Beleza. Para eu desenvolver alguma coisa, eu tenho que coletar os seus dados. Coleto os dados. Vejo o seu perfil de investidor. Vejo quanto você tem de dinheiro. Em qual banco você está seu dinheiro. Qual ativo você tem. Vou para cá, coletei. Vou para casa e analiso esses dados. Depois de analisar, vou desenvolver algumas alternativas. Depois nós implementamos e monitoramos. Simples assim. Tá? Então são 6 etapas aí do planejamento financeiro, desse processo de planejamento financeiro. O estagiário foi nomeado, como diretor da empresa Shark Calçados S.A., que trabalha com exportação de tênis. Ele possui uma dívida em dólar, pois compra matéria-prima do exterior. Nesse caso, ele optou por fazer um contrato de swap para se proteger. Sendo assim, ele deveria fazer o contrato com o quê? Bom, deixa eu pegar aqui uma folha em branco, explicar para você no detalhe, né? O que é um contrato de swap? Swap, você lembra de outra coisa com SW, né? Que é swing. E o que a gente faz no swing? A gente troca, né? Troca. Swap é troca. Eu dou alguma coisa que eu não quero e pego uma coisa que eu quero. E assim como no swing, tem um cara que é ativo e um cara que é passivo. Swap é a mesma coisa. No contrato de swap, ok? Eu tenho ponta ativa e ponta passiva. Ó, ativa é a ponta que eu estou agora. Passivo é o que eu estou dando. Ó, o passivo dá. Então, ativo é o que eu estou agora, é o que eu estou recebendo. Passivo é o que eu dou. O passivo dá. Simples assim, já que a gente está falando de swing. Então, passivo eu entrego. Ativo eu estou agora. E se ele tem uma dívida em dólar, ok? O grande risco dele é dólar subir muito. Porque se minha dívida é 100 mil dólares, vamos supor que hoje essa dívida seja 500 mil reais. O que é o meu problema? O meu problema é o dólar disparar. Vamos supor que aqui nesse exemplo estou usando que o dólar esteja 5 reais, né? E minha dívida disparar, e essa minha dívida continua sendo de 100 mil dólares, ir para 800 mil dólares. 800 mil reais. Porque o dólar foi para 8. Então, sempre que eu tenho medo de algo, eu tenho que me juntar a esse algo. Se eu não posso lutar contra o inimigo, me junto a ele. Então, nesse swap, eu tenho que ficar ativo em dólar. Porque se o dólar subir muito, eu subo junto, porque eu estou comprado em dólar, ativo em dólar. Eu quero ter dólar. É como se eu estivesse comprando dólar. Então, se o dólar for para 8 reais, eu vou para 8 reais junto. E o que eu tô passivo? O que eu dou? Que eu tenho que dar alguma coisa, que é uma troca. No swing você tem que levar alguém. O que eu dou? Qualquer coisa que não seja dólar. Então, por exemplo, eu posso dar taxa de juros, eu posso dar CDI. Porque daí eu tô dando algo que eu tenho controle. Eu sei que o CDI vai ser 11%, 10,7%. E o dólar eu não sei quanto que é. Ah, mas alguém me deu dólar. Porque alguém ficou passivo em dólar. Essa é a ideia. Ok? Então, o que ele vai ficar? Vai ficar ativo em dólar. Sempre que eu tenho medo de algo e ele tem uma dívida em dólar, eu tenho que me proteger de algo, tenho que comprar esse algo. Então, compro o dólar, como se comprasse dólar, ativo em dólar, ativo, ó, ligado em dólar. Se o dólar subir, subo junto. E entrego o CDI. Ah, não me importa de pagar 10 ao ano. Tu entendeu? Essa é a ideia. A B é o contrário. E a C, ele tá indo e vindo, né? Dando e recebendo dólar. E a mesma coisa no D. Não faz sentido. Tá bom? Então, A de amor é a resposta para você. E agora chegou a hora de a gente, né? Dar uma ajuda aí pro nosso querido estagiário. Galera, deixa um likezinho pra nós aí. Também é o seguinte, um pedido, tá? Se inscreva nesse canal se você não está inscrito.
Porque sempre fico feliz quando uma live, né, uma aula, dá inscritos. Pô, essa aula, o cara me ouviu, se inscreveu. Se inscreva no canal aí, custa nada, tá bom? E também quero fazer um convite bem especial, que é segunda-feira que vem, 7 de outubro, eu estou abrindo a minha nova turma do Missão CEA, que é o curso que aprova você no CEA em 20 dias. Chega de estudar no CEA por meses e meses, vem comigo, aqui na descrição dessa aula tem um link para você pro meu grupo de WhatsApp e venha na live no dia 7 de outubro, inclusive eu vou sortear a bolsa de estudos, tá? 7 de outubro às 20 horas, o Missão CEA é o curso que mais aprova CEA nesse país, eu recordista de aprovações e vai aprovar você. Beleza? Então segunda-feira eu espero às 20 horas no Missão CEA. Beleza? Bora! Próxima, questão 5. Olha só. O estagiário está analisando 2 gráficos de opções conforme abaixo. Bom, gráfico de opções eventualmente cai na sua prova, mas aqui ele pediu diferente. Ele pediu para você ver o gráfico e analisar o que cada um estava projetando de cenário. E aí, como você bem sabe, sempre que é gráfico de opções, você tem que olhar para a parte, já expliquei isso em aula, né? A parte pequenininha, segmento de reta pequeno, né? Se começa embaixo, ou seja, nessa região aqui, que os dois começam embaixo, o que importa é a reta pequenininha. Ele começa no prejuízo, né? Que aqui é 0, então aqui é prejuízo. Começa aqui embaixo, começa no prejuízo. Quem começa no prejuízo? Quem começa pagando. Então, quem começa pagando é o titular. Então, ambos são gráficos de titulares. Titular, titular. Esse cara aqui começa no prejuízo e ele vem para a zona de lucro quanto mais vai subindo o preço. Que aqui é preço subindo, né? Aqui é 0, aí o preço vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ele começa a ter lucro quanto mais sobe o preço. E esse cara aqui é 0. Ele começa no prejuízo e ele começa a ter lucro quando o preço vem caindo, né? Essa aqui é o eixo, né, do preço. Então, olha só, simples assim. Ambos começam no prejuízo, porque ambos são titular. Esse aqui tem lucro quando o preço sobe, né? O preço está em 0, vai para cá subindo. E esse aqui tem lucro quando o preço cai. Ó, tá vindo para a esquerda, tá caindo o preço. Aí sim ele tem lucro, ok? Então, de novo, ambos começam no prejuízo. O cara A tem lucro com a alta do preço, porque aqui tá 0, e aqui tá, sei lá, R$200, e aqui tá R$200, e aqui tá 0. E esse aqui tem o B tem lucro com a queda do preço. Então, vamos lá, de baixo para cima. Você deveria optar pela estratégia B, que é essa aqui. Você acha que o mercado vai subir? Não. Aqui tô tendo lucro quando o mercado cai, ó, vem para cá, tá indo para a esquerda o preço. Tá fora. B, se o mercado acha que o mercado vai ficar estável, não faz sentido também, né? Que estabilidade não me traz lucro. Porque se ficar estável, ó, o preço ficar aqui, ó, eu tô no prejuízo. OK? A, se acredita que o mercado vai subir, ou A, se acredita que o mercado vai cair. E o A, ele tem lucro, ó, laranja aqui, ó, começa no prejuízo e depois ele tem no lucro. Quando é que ele começa no lucro? Quando o preço sai do 0 e vem, sei lá, no 10, vem no 30. Aí tem lucro. Então, eu deveria optar pelo A se eu acho que o mercado vai subir. Porque esse cara aqui é titular de uma call. Esse cara aqui é titular de uma put. Titular de uma put aposta na queda. Titular de call aposta na alta. Tá bom? Então, letra B de Brasil é a resposta para você. 6. O estagiário foi nomeado como novo presidente do Banco Central e encontra um cenário de desemprego muito alto. Ou seja, ele precisa fomentar, estimular a economia. Quais são as medidas de política monetária que ele poderia realizar para combater esse problema? Ele precisa fazer uma política expansionista para expandir o consumo, para fomentar o consumo. Então, vamos lá. Se eu reduzo a taxa de juros, o dinheiro fica mais barato? Fica. As pessoas consomem mais? Sim. Terá mais emprego? Sim. Se eu reduzo o imposto, as pessoas consomem mais? Sim. Gera mais emprego? Sim. Mas é a política fiscal, não é política monetária. Quando eu mexo em imposto, é política fiscal. E eu quero política monetária. Aumentar o líquido compulsório. Se eu aumento o líquido compulsório, que é quantos bancos tem que deixar no Banco Central, eu reduzo o dinheiro em circulação.
Então dou uma freada na economia. Uma política contracionista. Portanto, apenas a 1. Aqui tá A, né? Ai, Lucas, não. É letra C de casa para você, tá bom? Bora para 7? Bora. Como medida de risco de uma carteira de renda fixa, a duration modificada permite que se estime o quê? Bom, deixa eu pegar aqui uma folha em branco para explicar para vocês o seguinte, tá? Olha só, o que é duration? Duration é duração, prazo, duração, quanto dura um título. Então a duration me diz, por exemplo, olha, eu apliquei nesse título hoje, tá? E esse título daqui a alguns anos vai me retornar o meu dinheiro mais alguns juros, né? Vamos supor que seja um título sem cupom, sem pagamento de juros semestrais, né? E esse título aqui dura 1 ano, ok? Então qual que é a duration desse título? Qual que é a duração? Qual que é o prazo médio? Quando que eu vejo meu dinheiro? A duration é igual a 1. Porque a duration me diz quanto tempo eu recupero o meu dinheiro. Então, nesse caso, quando um título não tem cupom, a duration vai ser o prazo do título, né? Tempo que eu levo para recuperar o meu dinheiro, é o payback, né? Então, duration é igual a 1 nesse caso, porque o título dura 1 ano, em 1 ano eu recebo meu dinheiro mais juros, sem cupom. Títulos que tem cupom, até a duration é um pouquinho menor, tá? Mas para facilitar aqui. Beleza. E o que é essa tal? Então, duration é o tempo médio do título. O que é essa tal de duration modificada que inventaram? Duration modificada. A duration modificada, ela não é o número 1, ela é um percentual. O que é isso, Lucas? Ó, duration modificada. Olha o macete aqui. Ou seja, a duration modificada me diz o quanto um título modifica. Como assim, Lucas? Calma. A duration modificada, como eu falei, é um percentual que vai me dizer o quanto o meu título oscila numa eventual troca de taxa de juros. Então, quando mexe a Selic, a duration modificada, se me disser assim, olha, a sua duration modificada, Luca, a duration é o prazo do título, beleza. A duration modificada é 3%. Ou seja, a cada um ponto de troca na taxa de juros, troca 3 o meu título. Ou seja, vem me dizer o quanto o meu título modifica. Quanto mais alta essa duration modificada, mais sensível é meu título. Então a duration é o prazo, duração. E a duration modificada é quanto o meu título modifica, quanto o meu título oscila numa eventual troca de taxa de juros. Tá bom? Então vamos lá ver como é que a prova pediu. É o prazo. Então, duration modificada é o quê? O prazo que o valor investido em título será recuperado. Essa é a duration tradicional. A perda máxima de uma carteira. Essa é o VaR, né? Ou eventualmente numa situação atípica, o stress test, como queiram. O prazo máximo que a carteira pode ou não oscilar. Não. Então sobra a letra D de dado, né? A variação percentual no valor da carteira, ou seja, quanto modifica em relação à variação na taxa de juros. Letra D de dado é a resposta para você. Beleza? Bora! 8 e última questão. O estagiário foi contratado como especialista para elaborar um planejamento financeiro da família Silva, conforme o processo da Associação Brasileira de Planejadores de Planejamento Financeiro, que é a Planejar, né? Que faz a prova do CFP, fala de planejamento financeiro, que é uma consultoria. Na fase de coleta, você está coletando os dados. Lembra? Primeira etapa, definir o relacionamento. Como que será esse meu trabalho? Segunda etapa, coletar os dados. Para fazer qualquer consultoria, eu preciso coletar os seus dados. Um processo de planejamento financeiro é uma consultoria. Para fazer consultoria, eu preciso pegar os seus dados. Nessa etapa de coleta, eu vou identificar o perfil e o objetivo de investimento da família. Sim, identifico o perfil, quem são vocês, o que vocês buscam. Vou identificar riscos que têm que ser segurados e eventuais problemas de saúde? Sim, porque isso pode afetar no planejamento financeiro. Se tem o chefe ou a chefe da família está muito mal, uma idade mais avançada, com uma doença crônica, eu preciso prever já, antecipando, um planejamento sucessório, por exemplo, para transferir os seus bens. Identificar fragilidades que possam dificultar a implementação da estratégia? Sim, tudo isso está na coleta. Na coleta estou identificando quem é o meu cliente, identificando quais são as suas características. Portanto, 1, 2 e 3. Isso aqui nunca tinha caído no CEA, tá? Mas, de novo, é simples.
na coleta, eu estou coletando seus dados para ver quem é você, identificando os riscos, identificando fragilidades. Desde dada a resposta para você. Beleza? Rapaziada, com isso fechamos nosso pré-prova. E eu quero te convidar para segunda-feira, 7 de outubro, vir comigo no Missão C, que é o meu curso que aprova você no C em 20 dias. Sem deixar de viver. Na segunda eu vou explicar tudo e espero você aqui embaixo na descrição dessa aula. Tem o link para você fazer parte do meu grupo de WhatsApp, onde eu dou também, vou conversando com você até o dia 7. Beleza? Super beijo. Até a próxima. Tchau. Valeu.